Medo de falar na frente dos outros, medo de desagradar o fulano, medo de testar coisa nova, medo de pegar o dinheiro que você tem para investir no que você acredita. Se você é uma pessoa que vai jogando seus medos fora, a sua canoa, seu barco, ele para de ficar afundando e começa a ganhar leveza sobre as águas, e aí você consegue fluir. Eu quero que você entenda o seguinte: quando você começar a provocar seus medos, você vai começar a dar risada, porque não faz sentido. Para de ter medo. Anota aí. Tem dois tipos de medo. Tem dois tipos de medo. Pablo, o que são esses medos nojentos? São coisas da sua cabeça. Aí você pensa, não, mas é só da minha cabeça? Se fosse só da sua, você não ia ter medo. É coisa da cabeça de outra pessoa. Só que você aceitou na sua cabeça e virou um problema de quem? Seu. Se é para ter medo de alguma coisa, force seu cérebro a ter medo de coisas absurdas. Por exemplo, tem medo de ter 2 helicópteros, tem medo de ter 1 bilhão na poupança. Eu exerço esse tipo de medo, de verdade. Fico falando isso, eu tenho medo do fulano explodir. É o que eu fico lá colocando nessa caixa. O que eu descobri? Não tem como ficar sem ter medo de alguma coisa. Isso é importante você saber, não tem como. Por que não tem? É um vício cerebral. Também descobri que não tem como viver uma vida sem vício. Isso é assustador. Eu levei 34 anos para descobrir isso. Pablo, e aí, o que você descobriu? Tem 2 medos: o emocional e o físico. O físico, não adianta você querer controlar. Você nunca vai controlar ele, a não ser que você tenha algum problema hormonal. É uma falta de algum químico que faz você não sentir medo no seu cognitivo, mas na sua alma é um problema seu. É da emoção. Para onde habita a emoção? Na alma. É metafísico. Então se alguém falar para você assim, não compra avião não, que todo mundo que eu conheço caiu de avião. Aí você pega uma base lógica, quantas pessoas você conhece? Quantos caiu de avião? Quantos sei o quê? Aí você fica aquele medo. É um medo emocional. Então o medo, você vai notar a alegoria, o medo é uma semente. Medo é uma semente. Sementes precisam de terra. O que é terra? A terra é a única coisa na terra, na história da criação, que se você joga uma semente, ela produz. Então semente não produz com vento, não produz com fogo, não produz em ouro, produz em terra. Quem que produz todas as coisas? Fala com a boca, igual a escolinha, fala assim, terra. Então tá bom, você veio da terra, volta para a terra, tudo que você planta, a terra devolve. Muitas vezes mais, inclusive. Então quando a pessoa planta uma semente do medo na sua terra, você anota, a terra é o cérebro. Quando a pessoa coloca essa semente no seu cérebro, acontece algo importantíssimo que você tem que saber. Você não vai colher uma semente, você vai colher 1000. Eu percebi que pessoas andam com sementes carregadas em seus bolsos, e elas têm uma função de geração em geração: distribuir medo. Porque como tem gente plantando na cabeça delas, elas estão colhendo muito, então elas têm que continuar distribuindo, senão elas afogam nos próprios medos. Então é medo de, você tem que ser estável, você não pode falar, você não pode desagradar, você não pode fazer isso, você vai para o inferno, você vai para sei aonde. Na hora que você descobrir esses besterol, tudinho que esse povo pôs na sua cabeça, você vai falar assim, pode até ter coisa boa, só que eu vou pegar um arado e vou rasgar essa terra de fora a fora, e eu quero limpar essa terra, eu quero que ela descanse para depois eu escolher o que eu quero plantar. Então o medo é uma semente, o cérebro é a terra. Pablo, o que é o adubo? Adubo é um paralisante, é você andar em ambiente que ninguém faz nada, você vai falar assim, eu vou abrir uma empresa, a pessoa fala assim, você viu? 87% das empresas quebraram nos últimos 3 anos, e por causa da pandemia 600 mil empresas fecharam em 60 dias. Aí você fala, esse aqui é um bem informado. Não, essa pessoa é um adubo para o medo. Então temos sementes disponíveis, as sementes são de graça. Temos mentes disponíveis, porque as pessoas não produzem. Eu estou conversando com as pessoas esses dias, não vou falar quem. Aí a pessoa só fica contando coisa de notícia para mim. Notícia. Aí ela olha para mim e fala assim, mas você não sabe? Não, eu não vejo notícia desde 2016, eu vou saber por quê. Se tem a semente, tem um campo, tem um adubo, tem um agrotóxico. Como é que combate o medo? Anota o agrotóxico: ação positiva de enfrentamento. Essa é a expressão que você vai lembrar depois de hoje. Ação positiva de enfrentamento. Pablo, eu não dou conta, eu não estou afim de fazer. Faça assim mesmo.
Vai fazer. Pablo, eu não quero. Faz mesmo assim. Nota a frase assim, ó. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Então, se eu tenho semente, tem terra, tem adubo, o que eu preciso? Eu preciso só de um ciclo. Se você é enganado por uma pessoa que você não pode falar, por exemplo, você vai ficar 10, 20, 30 anos sem dar uma palestra, por exemplo. Eu, Pablo, imagino que 100% dos senhores que estão me ouvindo tem que dar palestra. Alguém fala, irmão, não leva jeito. Leva sim. Você ensina seu filho, você ensina seu cônjuge, você ensina seus colaboradores. Irmão, nem tem colaborador, é porque você não sabe ensinar. Porque se você tivesse, você ia ter que ensinar. Entende? Você nasceu para isso. Ah, eu não sou criativo. Engraçado, você é filho de um Deus que é criador. Você é imagem e semelhança dele. Como que você nega a criação dele dentro de você? Isso é tudo mentira. É medo que colocaram na sua cabeça. Você não fala porque você é medroso. Você não se expõe porque você é medroso. Tem gente que tem todos os talentos, mas tem vergonha de se expor. Ah, mas eu vou me expor? Vai, a luz tem problema em se expor. Quem não pode se expor é as trevas, porque ela vai ter que apagar. Ela vai ter que correr. Se você carrega esse tanto de medo, eu sei por que você carrega. Porque você nem sabia que era real, mas você fez isso ficar real. É uma fantasia da sua cabeça. Desde que o Lorenzo tem 0 anos, eu falo para ele, é o medo que tem medo da gente. Você tem que ver. Ele não tem os medos de crianças de 12 anos, ele tem 8. Ele já fala, ele verbaliza que está instalado. Começou a dar uma tremida nele, ele fala assim, é o medo que tem medo da gente. Anota aí, precisa instalar novos drives. Porque quando alguém jogar um medo, o que você vai fazer? Você não vai deixar nem cair no campo. Tem uma coisa que você tem que saber, é que você nunca vai impedir um pássaro em toda a sua vida de cagar na sua cabeça. Você não dá conta. Se um pássaro quiser cagar na sua cabeça e ficar obstinado, ele vai cagar 1000 vezes na sua cabeça. A vida inteira. Mas tem uma coisa, você não, de hipótese nenhuma, você tem total gestão de não deixar ou deixar um pássaro fazer um ninho na sua cabeça. Quando você aceita o medo, você aceitou o pássaro fazer um ninho na sua cabeça. É isso que você fez. Quando você fica com muito medo, você atrai até os bandidos. Os bandidos estão na rua querendo assaltar alguém. Aí eles ficam morrendo de medo de assaltar. E você está morrendo de medo de ser assaltado. Aí vocês encontram. Alguns de vocês acham que tem um bandido em cada esquina com o walkie-talkie na mão fazendo assim, ó. Ele está vindo, pode pegar. De tanto vocês têm medo. Pablo, o que eu faço para acabar com esse medo? Para de ver televisão. Parei de ver televisão, tem 8 anos. Alguém pergunta para mim, por que você tem esse tanto de filho? Parei de ver televisão, tem 8 anos. Lourenço tem 8 anos, de lá para cá já foi 4. Depois que eu parei de ver esse negócio, eu parei de ser manipulado. Aí o medo vai baixando sozinho assim, ó. Se você assistir, ler as notícias, você vai ficar o dia inteiro achando que o governo vai cair, que não sei o que vai fazer, não sei o que, o dia inteiro, todo dia pressão. E você fica ruim, aí você olha para sua empresa, minha empresa vai ser o quê? Não sei o quê. Desculpa a palavra. É o seguinte, tem um negócio que mata o medo. Ação, fala assim comigo, ação positiva de enfrentamento. Só que as pessoas tem uma coisinha além do medo que é preguiça. Tem a procrastinação, que é a irmãzinha também do medo. Quem já sabe o que tem que ser feito não fica mentindo para si mesmo. Pablo, como que é esse negócio de enfrentar? Eu coloco essa hashtag, escreve assim, ó, hashtag se jogue. Você tem que se jogar naquilo que você acredita. Esse medo, por exemplo, de o dinheiro acabar, ele é simples, chama escassez, é um bloqueio. Pablo, como que trata isso? Muito simples, acha o bloqueio, ressignifica o tempo inteiro. Quando eu estava pedalando uns 25 quilômetros, eu tive que ressignificar uma coisa, que meu coração, descendo uma floresta assim, ó, meu coração detectou uma reserva com uma pessoa. E uma coisa que eu guardo no meu coração é pureza e simplicidade todo dia. Só que eu resolvi na minha cabeça e meu coração ainda guardou a memória. Eu estava lá pedalando, veio um negócio assim. Aí meu coração falou lá umas palavras da pessoa. Aí eu falei, eu vou resolver isso agora. Não demorou nem 4 pedaladas assim, ó. Eu ressignifiquei e vi o negócio caindo de dentro de mim assim, ó. Já era. Por quê? Se você, por exemplo, tem frustração com certas pessoas, você não vai querer fazer negócio mais. Se você tem uma empresa que você quebrou, qual que é a vontade de abrir outra empresa? Agora que você ficou bom, agora que você tem que abrir outra. Eu falo todas as vezes, se eu ver uma pessoa que quebrou uma empresa 4 vezes e uma que nunca abriu com 30, 40 anos de idade, eu não quero nem ver a pessoa de 30 e 40, eu quero ver o cara que quebrou 4 vezes. Fala, amigo, tem como você não quebrar a nossa empresa, pelo menos das formas que você já quebrou a sua, porque já começa muito melhor, ué.
Agora o que não abriu, fala, mas se pisar aqui, e se fizer não sei o quê? Não, pega a experiência que você teve e põe ela para funcionar. Só que as experiências da vida vão fazendo o que com você? Vão travando você. Ao invés de você prosperar, o que você faz? Você para. O que faz você ficar cheio de medo? Anota assim, ó, não ter desafios é um problema na vida. Não se desafiar, isso é terrível. Pablo, como é que faz para produzir dormindo? Anota aí, descansando, entrando em desfrute. Quando você entra em desfrute, entende o que é desfrute, faz o boot, não só na hora de acordar, mas na hora de dormir, você começa a produzir dormindo. Se você tiver paz dormindo, você acorda igual um foguete. Se você dorme atribulado, quando você acorda arregaçado. Se você só fizer um simples exercício de deitar e abrir um sorriso até apagar, você vai acordar, a primeira reação física sua vai ser assim, ó. Eu faço isso há exatamente 14 anos. Eu vou deitar, eu viro pro lado e começo a lembrar de alguma coisa engraçada. Algumas vezes eu solto uma gargalhada, a Carol até fica com raiva. E aí eu vou dormir e eu afago assim, ó. É engraçado demais. Quando eu vou levantar 4h30, a primeira coisa que eu vejo a minha musculatura fazendo sem eu lembrar o que eu tô fazendo é assim, ó. E às vezes eu tô com muita raiva de alguma coisa, não sei o que é. Mas o sorriso pega a última coisa que você fez. Então, na hora de dormir, não é hora de carregar energia, é hora de produzir. É hora de entrar no desfrute. É hora de ter sonhos, é hora de ter visões, é hora de você entrar na paz que recebe todo o entendimento. Porque às vezes você não entende isso. Pablo, como é que eu vou ficar forte? Eu sei de uma coisa, anota aqui, resultado cura. Eu posso pegar toda a metodologia que eu estou te explicando aqui, aí você vai aplicar. Você não tem resultado, não vai pegar a cura. A cura só vem com resultado. Um dia eu estava comprando os móveis da minha casa e era na loja mais cara de São Paulo, mais assustadora de São Paulo. A loja do lado é a Ferrari. E eu falei, Carol, pode ir entrando aí que eu só vou olhar a vitrine aqui. Eu ficava olhando a vitrine da Ferrari e eu falei, por que eu não consigo entrar nessa loja? Foi o medo mais idiota que eu já vi até hoje, meu. Aí eu andava na vitrine, eu falava, vou entrar. Meu pé travou, eu não conseguia entrar naquela loja. Eu falei, não, deixa eu entender. 1, 2, 3, 4, 5, tinha 8 Ferrari. Essa custa 3, essa custa 5, essa custa isso. Eu fiz as contas e falei assim, não posso comprar essa loja inteira, por que eu não entro? E eu não conseguia entrar. Aí eu andava pra cá e saí e larguei esse negócio. Deu vontade de chorar, eu saí. Isso foi ano passado. Aí eu entrei na loja de móveis. Ou felizmente ou infelizmente eu gastei o preço de uma Ferrari na loja de móveis. E saí assim com a Carol olhando para a loja, pensando que ela era minha inimiga. E aí eu fui tomar banho e eu falei, onde começou isso? Por que Ferrari é um bicho na minha cabeça? Aí eu lembrei, 16 anos de idade, um amigo meu falando que um cantor lá de Goiás, ele não conseguiu comprar Ferrari porque ele não tinha um nome importante. Que a Ferrari não ia vender o carro para ele, que ele tinha que comprar usado. Eu tinha uns 16 anos, esse trem entrou na minha cabeça. Aí quando eu voltei lá para escolher outras coisas da casa, eu parei na porta e eu falei, tô nem aí pra você. Eu ressignifiquei esse trem da Ferrari. Aí eu tive que comprar uma Ferrari. O que eu quero que você entenda é o seguinte, não é sobre carro, sobre qualquer outra coisa, é sobre você governando. E aí quando você percebe que você é menor do que um carro que você quer, quando você percebe que você é menor do que o emprego da faculdade que você estudou, você é menor do que tanta coisa que não faz sentido. Aprenda o seguinte, se você é uma pessoa que vai jogando seus medos fora, a sua canoa, seu barco, ele para de ficar afundando e começa a ganhar leveza sobre as águas, e aí você consegue fluir. Se eu te falar que existe uma ponte que você tem que atravessar exatamente com a sua identidade, qualquer coisa que pesar além disso, a ponte cai, você não consegue atravessar essa ponte. E se eu te falar que lá em Provérbios 4:7 está escrito assim, ó, vende tudo que tem e adquira sabedoria, significa você vender seus medos, jogar tudo fora e só o ser. O dia que eu descobri isso, eu falei, não é possível. O que você acha que você tem hoje, que é algum dinheiro, sei lá o quê, isso não serve nem de ingresso para você chegar na boca da ponte, não serve para nada. Às vezes você se julga pelo que você tem, não tem nada a ver. Você tem que entender quem você é, e não é o jeito que você se olha, é o jeito que ele sempre te viu. Aí quando você enxerga isso, é assustador. O que eu quero que você entenda é o seguinte, quando você
começar a provocar seus medos, você vai começar a dar risada, porque não faz sentido. Medo de falar na frente dos outros, medo de desagradar o fulano, medo de testar coisa nova, medo de pegar o dinheiro que você tem para investir no que você acredita. O que vai acontecer? Com você que fica carregado de medo, cada dia vai aumentando a plantação do medo, e você precisa colher. E o que eu realmente tenho pavor é da colheita daquilo que não quero. Tem uma coisa na física chamada inércia. Inércia é quando você está parado ou quando você está andando, só que desde que esteja na mesma velocidade, ou 0 ou 20. Se você estiver andando permanente, o que vai acontecer com você? Se você está andando permanente, acontece algo. Sempre na constante, você é inerte. Só o fato de você não prosperar nos últimos 10 anos, você é inerte. Você é igualzinho a uma pessoa que está parada, você acredita? Você tem que entender que você foi criado para prosperar. Isso é ciclos. É circuito, é ciclo. O que são ciclos? Lembra das estações. A coisa mais simples para você desenvolver na sua cabeça é descobrir que existem estações. Toda a natureza revela a glória do Criador, mas como você não enxerga que você é a imagem e semelhança dele, você não sabe ler as pessoas. Pelo menos a árvore você dá conta de ler. Olha para as estações, olha para os rios. Os rios têm épocas do ano que está cheio e tem época que está vazio, sim ou não? Árvores tem época que está dando fruto e tem época que está caindo folha, sim ou não? Por que você não vai ser desse jeito, se toda a criação é assim? Sacou ou não? Tem tempo que chove, tem tempo que tem tempestade, tem tempo que tem seca, sim ou não? Essa é a criação. Ela é cíclica. O que significa isso? Não significa que quando a folha está caindo, a árvore não deixou de prosperar, jogando fora o que não precisa mais, para vir uma nova folha. Ou seja, você também tem que fazer isso. As coisas velhas que ficaram para trás têm que cair. As folhas precisam cair. Então quando você entende de ciclos, o que vai acontecer com os seus medos? Você vai só estar nessa fase. Pablo, como é que joga o medo fora? Anota um código bíblico aí, que é milenar. Talvez não é sagrado para você, mas não deixa de ser sagrado porque você é ignorante, mas está tudo bem. Anota assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse é o código mais pesado sobre o medo. Quando você se sente amado, não tem espaço para medo. Pablo, o que a gente faz para sair daqui sem medo? Primeira coisa, se sinta amado. Você está aqui, quem é a pessoa que o amor é genuíno? É Deus. É genuíno porque Ele não espera fazer nada. Ele já fez antes de você nascer, já está pago. Ele já te provou. É um amor que Ele fez e um amor que Ele fez o filho fazer. É mais pesado ainda. Quando você tem isso, você tem que viver isso todo dia. Qual que é a diferença de alguém que fala que aceitou Cristo em 1994 e o que aceitou hoje? O que aceitou hoje vai colher coisas hoje. Porque a sua crença de derrota às vezes faz você esquecer daquilo que você acessou. Por isso que eu acesso todo dia.